Então tá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Quero parabenizar vocês pela presença de estarem aqui à tarde hoje para conhecer um pouquinho mais. Meu nome é Ismael Delagostino, sou formado em contabilidade e sou representante da Line Coaching. A Line Coaching é uma empresa que desenvolve soluções para pessoas e empresas atingirem níveis mais altos que sozinhas não conseguiriam atingir. Estes são 3 dos programas desenvolvidos pela empresa e hoje vou compartilhar algumas ideias do programa Empreendedor Home Office. Antes de compartilhar com vocês algumas ideias, eu vou dividir essa palestra em 3 momentos. Primeira parte, vamos falar por que as empresas quebram. Segunda parte, de quem é a culpa, quem é o culpado dessa quebradeira. E a terceira e última parte, qual é a solução para esses problemas. E antes de compartilhar esses dados aqui com vocês, eu vou lhes mostrar um vídeo que mostra qual é a situação atual das empresas aqui no Brasil, então. Para se adequar à queda no consumo, mais de 12 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro em 2016. É a maior crise já enfrentada pelo comércio no estado. Com a crise financeira, muita gente teve que enxugar o orçamento. A gente tenta diminuir os gastos o máximo possível, né? Comprar realmente essencial. E o freio na hora de gastar atingiu em cheio os comerciantes. Um levantamento do Clube de Diretores Lojistas mostra que só no ano passado, mais de 11 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro, quase 5 mil na capital, um aumento de 25% em relação a 2015. Os lojistas não conseguiram alívio nem no mês de dezembro, quando historicamente as vendas aumentam por conta do Natal. No período de festas, mais de 500 lojas encerraram as atividades. A desaceleração da economia mudou os hábitos de consumo e o desemprego passou a ser uma realidade. Com as vendas em baixa e alta carga tributária, o número de comerciantes quebrando aumentou. Mesmo em locais muito movimentados, como aqui no centro do Rio, lojas tradicionais de portas fechadas passaram a fazer parte da paisagem. A crise é a maior já enfrentada pelo comércio. E quem ainda resiste tem medo de ser o próximo da fila. Teu vizinho está fechado, o outro fechado, o da frente está fechado. Você conversa com o outro, não, mês que vem já não vai dar mais para mim. Então e aí? Aí você, cada vez você vai ficando com mais medo. Esse é um efeito em cascata. Se a loja fecha, deixa de comprar na indústria. A indústria produz menos, vai também demitir. Isso é um ciclo pernicioso, muito ruim para a nossa economia. E até a clientela VIP está apertando o cinto. Depois de 10 anos em um shopping sofisticado da Zona Sul, este comerciante vai fechar as portas. Eu comprei minha loja há 10 anos atrás, aliás, há 12 anos atrás, que o shopping estava em obra, eu comprei na planta, paguei 250 mil reais de luvas, parcelado, lógico, né? E eu não consegui vender minha loja. Eu peguei a chave que eu devolvi para a loja do shopping, perdi totalmente. Infelizmente, essa é uma triste realidade, tem acontecido aí nos últimos anos aqui no país. E segundo dados do Sebrae, 48% das empresas fecham as portas depois de 3 anos. A nossa empresa, a Line Coaching, nos últimos anos, tem ajudado a recuperar centenas de negócios à beira da falência. E nestes últimos anos, nós identificamos alguns fatores que têm contribuído para o fechamento e o fracasso de muitos negócios. O primeiro é porque os empresários não sabem o lucro de seus negócios. Eles têm uma ideia de qual a sua lucratividade, mas no final de cada mês eles não sabem ao exato quanto renderam os seus negócios. E isso, infelizmente, é um dado preocupante. Outro fator é porque não sabem como aumentar as vendas em tempos de crise. Vender em tempos de abundância é fácil. O problema é saber vender em tempos de crise. E muitos empresários não têm um plano estratégico de marketing e de vendas em seus negócios. E por isso vão à falência. Terceiro fator é porque as coisas só funcionam quando o dono está presente. O dono de uma empresa é um ser humano, não é um robô, não é uma máquina. Só que a empresa depende exclusivamente de sua presença o tempo todo. E no momento que ele tiver que se ausentar por algum motivo, a empresa vai quebrar. Não precisa levantar a mão,
mas acontece com alguém aqui. Outro motivo é porque não controlam seus estoques. Estoque é dinheiro. E não controlar seu estoque mensal é deixar seu dinheiro sem controle. Infelizmente, muitas empresas estão amargando prejuízos porque não estão controlando seus estoques. Ficam de olho no caixa, mas esquecem de algo mais valioso que seu próprio caixa. E esse comportamento tem levado empresas à falência. Outro fator é porque não controlam suas finanças. Se não sabem o lucro, não controlam o caixa, não controlam o estoque, acabam sendo negligentes quanto aos controles financeiros. Então não sabem o lucro, não sabem o CMV, não conhecem o ponto de equilíbrio, não fazem retiradas planejadas, não fazem balancetes, acabam gastando mais do que recebem, e esse comportamento é inevitável para levar qualquer negócio à falência. Outro motivo é porque os funcionários não são comprometidos. E esta é a razão do porquê os empresários vivem muito tempo dentro da empresa e a empresa depende do empresário. A falta de comprometimento de sua equipe de trabalho. Vou falar sobre esse assunto mais adiante. Mas esse é também mais um dos motivos que levam as empresas a falirem. Outro motivo é porque os empresários não dormem bem. E não dormem bem por causa dos problemas que terão que enfrentar no dia seguinte. Como irão fazer o pagamento de sua folha de salário, como irão pagar boletos com valores maiores do que os valores que têm em caixa, como irão tocar uma empresa que está com problema financeiro, e quando isso se torna uma rotina, acaba prejudicando o desempenho, a jornada de trabalho, a saúde do empresário, que vai levá-lo a se afastar da empresa, que depende exclusivamente dele, e ocorre então o fechamento e a falência dessa empresa. Outro fator é o processo seletivo amador. Muitas empresas contratam as pessoas de qualquer maneira, jogam essas pessoas para dentro de sua empresa, sem suporte, sem treinamento, sem passarem a visão da empresa para esse funcionário, sendo treinado pelos piores colaboradores da empresa, e isso tem levado diversas empresas à falência. Isso é uma irresponsabilidade para muitos empresários. Não sei se quem está me assistindo aqui hoje tem cometido esse grave erro. Outro fator é porque o empreendedorismo é um mito. E é um mito na vida de milhares de empresários, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. E quem diz isso não sou eu, não é a Line Coaching, mas sim Michael Gerber, autor do best-seller O Mito do Empreendedor. Segundo Michael Gerber, existem 3 personalidades na vida de cada empresário, que lutam entre si para assumir o controle ao longo de sua vida. A primeira personalidade é a personalidade do empreendedor. E ela surge no momento de muita inspiração. E ele diz que ela surge como um surto, só que dura por pouco tempo. Ainda quando o empresário era um funcionário, no dia que ele briga com o colega, discute com o patrão, quando é demitido, ou quando acontece algum fato novo, ele começa a pensar em montar o seu próprio negócio. Ele pensa com uma vida de sonhos incríveis, uma vida incrível, e sua criatividade atinge o auge. Até que num momento, com uma coragem que somente os empreendedores têm, ele faz um acordo com o patrão, vai ao banco, faz o empréstimo e monta o seu lindo negócio. O problema é que essa personalidade não dura por muito tempo depois que o negócio abre. A necessidade de administrar o negócio é pressionada pela personalidade do administrador. É uma luta, porque o que esse empresário menos gosta de fazer é administrar o seu negócio. O que ele gostaria mesmo era encontrar alguém que fizesse esse trabalho burocrático para ele, segundo sua visão. Mas o que ele realmente gosta de fazer é trabalhar na parte operacional, como um técnico, que foi o que ele aprendeu na escola, na faculdade ou no seu antigo trabalho. Só que o problema é que trabalhando na parte operacional, ele nunca vai ver o seu negócio de maneira estratégica. Ele conseguirá ver somente um palmo à sua frente.
E a maioria das empresas que estão quebrando tem seus donos trabalhando exaustivamente na parte operacional dos seus negócios, onde não conseguem tomar decisões importantes que deveriam ser tomadas na área estratégica da empresa. E trabalhando como um operário, como um técnico, ele acaba se tornando um escravo do seu negócio. Trabalhando 10, 12, 15, 16 horas, diferente de quando ele era um funcionário, tinha um salário, tinha descanso, tinha férias e outros benefícios que agora não tem como empresário, trabalhando muito mais e às vezes até sem receber. Esses então são alguns dos fatores que contribuem para as empresas falirem. Existem mais, mas o tempo aqui não me permite compartilhar com vocês. Mas agora, o que é importante saber, de quem é a culpa? Quem é o culpado dessa quebradeira? Eu prefiro saber quem é o responsável do que saber quem é o culpado. Para vocês, o que é responsabilidade? Uma pessoa responsável é aquela que toma conta da situação, assume o controle, toma as decisões que precisam ser tomadas sem se importar em transferir a culpa a outros. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, precisamos assumir nossas posições. Eu lembro de uma frase, quando eu lembro de responsabilidade, que ela diz o seguinte: na vida, 10% daquilo que nos acontece e 90% é aquilo que nós fizemos com esses 10%. Para vocês, os próximos anos serão melhores ou piores que os últimos anos? Imaginem-se então numa competição de barcos à vela. Vocês são o capitão do navio, vocês estão em primeiro lugar e o vento sopra da direita. E daqui a pouco o vento para. E vocês começam a reclamar: puxa vida, estávamos em primeiro e o vento estava soprando, estava indo tudo bem, o que aconteceu agora? E para piorar, o vento começa a soprar da esquerda e o seu navio começa a recuar. E novamente você começa a reclamar: puxa vida, estávamos então bem em primeiro lugar, o vento soprando pela direita, e quando você olha para o lado, você vê outros navios lhe ultrapassando. O que eles fizeram? Mudaram a posição das velas. Ou seja, os próximos anos não serão melhores nem piores, serão iguais. Quem tem que mudar somos nós. Michael Gerber diz, mais um detalhe aqui, para vocês entenderem. Veja essas reportagens de jornais, como é que é possível, numa crise financeira que temos vivido no mundo inteiro, mas também principalmente aqui no Brasil, e terem aumentado o número de bilionários no mundo. Então, crise financeira dobrou o número de bilionários no mundo, segundo Oxfam. Isso aqui é de 2014, mas já estamos em 2018. 2017, o ano de maior aumento de bilionários na história. O que essas empresas fizeram? Mudaram a posição de suas velas. Michael Gerber, no seu livro, ele também comenta do nosso comportamento como gestores do nosso negócio. E ele diz que todo negócio passa por 3 fases na vida de uma empresa. A fase da infância, da adolescência e a fase da maturidade, assim como nós. E nós, como gestores, somos os responsáveis em ajudar a nossa empresa a passar por essas fases de maneira saudável. A primeira fase é a fase da infância, então. A fase da infância é fácil reconhecer um negócio na infância. O proprietário e o negócio são uma coisa só. Se você tirar um proprietário de um negócio na fase da infância, não haverá mais negócio. Ele vai desaparecer. Geralmente as empresas que estão na infância têm o mesmo nome que o dono. Barbearia do Onofre. Então você vai lá na barbearia do Onofre porque você sabe que quem vai estar te atendendo vai ser o Onofre, ele vai cortar o seu cabelo. No momento que ele não estiver mais lá, você vai deixar de ir porque você vai achar que a qualidade do atendimento não vai ser mais a mesma. Restaurante Maria da Silva. Você vai lá no restaurante da Maria porque ela lhe atende, ela que sabe fazer aquele feijão com aquele tempero. E no dia que ela não estiver mais lá,
o feijão não vai ter o mesmo sabor, o arroz não vai estar soltinho como você gosta e você vai deixar de lado. Mercado do João Carlos. Só o João Carlos sabe cortar aquela carne para o churrasco de final de semana. E no dia que ele não estiver lá, você já não vai mais gostar daquele corte de carne. A infância termina quando o proprietário percebe que o negócio não pode continuar a ser tocado do jeito que está. Para que ele sobreviva, terá que mudar. E então você vai estar chegando na fase da adolescência. E na adolescência, essa fase, você começa no momento da vida da sua empresa na qual você decide contratar ajuda. É uma fase rápida. Na Line Coaching, nós damos o prazo de aproximadamente 3 meses para você passar por essa fase. E então você chegar na maturidade. A maturidade, terceira fase de crescimento de uma empresa, é exemplificada pelas melhores empresas do mundo, como o Walt Disney, como o McDonald's espalhados em todo o mundo, com milhares de lojas. O dono do McDonald's não precisa estar lá em cada uma das lojas para ver se o pão é cortado igual, se o hambúrguer está cozido no ponto certo, se a alface está fresquinha, se o atendimento está correto. Ele tem tudo padronizado. O negócio vai funcionar ele estando lá ou não. Uma empresa madura sabe o que teve de fazer para estar onde está e o que deve fazer para chegar onde quer chegar. Veja o relato de um dono de uma padaria, cliente nosso. Ele vivia reclamando do atendimento de suas balconistas. Ele dizia que suas balconistas não eram dinâmicas, não atendiam direito, que tinha que estar sempre dizendo para elas tudo o que elas tinham que fazer. E dissemos para ele que por R$1.000 era difícil ele estar encontrando balconistas dinâmicas. A responsabilidade em treinar elas, ela era dele. Que se elas fossem dinâmicas e criativas, inovadoras, elas não estariam ali ganhando R$1.000 por mês. Com certeza elas seriam concorrentes dele. Então, de quem é a responsabilidade do dinamismo, da criatividade? É do funcionário ou é do dono da empresa? Em resumo, de quem é a culpa se uma empresa quebra? De quem é a responsabilidade? Eu gosto de uma passagem do livro O Monge e o Executivo, que ela diz o seguinte: os comportamentos que lhe trouxeram até aqui não serão os mesmos que lhe manterão aqui. Ou seja, você conseguiu com todo o teu esforço chegar até aqui, mas para continuar crescendo você precisa adquirir novos comportamentos. Uma vez que vocês já sabem então os fatores que fazem as empresas quebrarem, a falirem, e reconhecem que o responsável é o dono da empresa, quero então falar agora qual a solução para isso. A solução é trazer de volta aquela personalidade empreendedora que lhe dominou no momento que você teve a ideia de abrir o seu negócio. Só o empreendedor terá coragem de levar o seu negócio a outro patamar e transformar ele de forma lucrativa. É o empreendedorismo que vai conseguir isso. Nós precisamos agora de coragem, de dinamismo e de criatividade neste momento. E como fazer isso? Mudando o seu comportamento. Veja este organograma e me ajudem a responder algumas perguntas. Quem toma as decisões mais importantes nesse organograma? Quem está lá em cima ou quem está lá embaixo? Quem tem o maior salário deste organograma? Quem está lá em cima ou quem está lá embaixo? Quem pensa no futuro da empresa? Quem está lá em cima ou quem está lá embaixo? E onde deve atuar o dono da empresa? Aqui embaixo no operacional ou lá em cima na parte estratégica? Invista tempo na parte estratégica do seu negócio. Você é muito caro para estar trabalhando na parte operacional. Você dará mais lucro para a sua empresa trabalhando estrategicamente. Uma decisão a nível estratégico pode lhe render uma fortuna. Uma decisão a nível operacional pode lhe render apenas mais um dia de trabalho. O problema
é que a sua empresa está na fase da infância e você não vai conseguir fazer isto sozinho, por causa dos anos de dependência que um tem do outro. Somente a sua personalidade empreendedora terá a coragem e a visão estratégica de pedir ajuda. No momento que você pedir ajuda, você e sua empresa estarão entrando na fase da adolescência. Veja o relato deste empresário, dono de uma padaria, que estava há mais de 15 anos com o seu negócio na fase da infância. Nunca fez faculdade e quando ele entrou na adolescência, que durou poucos meses, ele levou o seu negócio à maturidade. E hoje toca como verdadeiro empreendedor e tem aumentado consideravelmente o seu faturamento. Eu vejo que a mudança maior que aconteceu foi comportamental, foi de mudança de cultura da empresa, foi os funcionários se comprometerem mais, a gente teve uma rotatividade, diminuímos muito a nossa rotatividade, melhoramos a assiduidade, então são evoluções assim, muito complexas e que essas por si acabam evoluindo o negócio. A gente teve uma evolução gigantesca nesses 90 dias em termos de faturamento, mudança do perfil do cliente e tal. Então eu acredito que essas mudanças de cultura da empresa, de pensamento do funcionário e comprometimento são um grande capital da empresa. Se for quantificar em percentual, eu acredito que a gente tem uma evolução aí de 45% nos últimos 90 dias de faturamento. Então a gente cresceu 45% numa situação em que a maioria das empresas tem sentido uma retração. Então eu acredito que isso é um ponto muito positivo que a gente tem aqui em relação ao mercado no geral. Esse mercado no geral está, de certa forma, em retração e a gente está numa expansão que eu diria que é até além do normal. O atendimento é uma das coisas assim que mais impactantes, porque como a gente tem a nossa missão fazer com que o cliente tenha uma experiência única, realmente o atendimento é o principal e a gente teve uma evolução muito grande de atendimento. O atendimento foi sempre o ponto fraco da nossa empresa e hoje ele está se tornando um referencial. Então, é literalmente pegar o limão e fazer uma limonada dele. A maior mudança que a gente teve no atendimento foi nesses últimos 30 dias que a gente fez a premiação do funcionário do mês, fizemos o campeonato do Ateliê do Pão, que é o preenchimento dos questionários do cliente para que o cliente possa avaliar o nosso trabalho e com isso a gente pode quantificar essa melhora no atendimento, porque o mais importante do que só mudar é você poder quantificar, medir o que realmente está funcionando e o que não está. Então esse campeonato que a gente fez de premiar o funcionário do mês, distribuir brinde para eles, foi assim, diria que foi o grande divisor de águas que a gente teve aqui no Ateliê do Pão. O processo de coaching, para mim, foi muito importante porque eu acho que todo ser humano tem uma tendência natural ao comodismo. A gente acaba se acostumando com a situação. Então, quando eu comecei a fazer o coaching, é como se eu tivesse que sair da zona de conforto e porque tinha alguém que ia me cobrar na semana seguinte e eu tinha que desenvolver um trabalho. Então, o coaching foi muito importante nessa evolução, nessa mudança comportamental, porque eu acho que toda mudança de cultura precisa começar pelo dono da empresa, por quem comanda a empresa. E o coaching foi que deu essa reviravolta da empresa. Nós temos muito a agradecer a Live Coach, a Clailton, porque realmente foi assim, uma mudança muito grande na empresa e na minha vida pessoal também. Quero compartilhar com vocês agora uma estratégia que tem mudado o resultado de muitas empresas
que tem trabalhado com a Line Coaching. Um novo programa, um novo padrão de contratação. Geralmente o que acontece? A gente encontra um empreendedor, né, um empresário encontra alguma pessoa para ocupar o cargo, joga essa pessoa para dentro, sem muito treinamento, pede para que outro colaborador ensine esse novo colaborador como fazer o seu serviço. O problema é que este funcionário acaba ensinando para esta nova pessoa de forma impaciente, né? E muitas vezes coisas que não deveriam ser ensinadas. Então veja agora um novo programa de padronização, onde as empresas que passam pelo nosso programa de coaching utilizam. Então primeiro você vai anunciar o perfil a ser contratado segundo um modelo de chamada de vaga, no material do nosso anexo 2. Depois os candidatos selecionados são chamados para uma entrevista, conforme a dinâmica de entrevista do anexo 3. O candidato que for selecionado é chamado por uma reunião, então, onde será entregue o POP, Procedimento Operacional Padrão, o regulamento interno e o manual de integração. Se solicita os documentos necessários para sua admissão, se entrega uma carta de boas-vindas para esse novo funcionário, se entrega um brinde e se entrega os uniformes para ele. Depois se fala da missão, visão e valores da empresa, se conta uma breve história da empresa, por que a empresa surgiu, como ela surgiu, e após então se leva esse novo colaborador para fazer a integração com os demais funcionários, para conhecer ele, conhecendo os setores da empresa, conhecer onde ele vai trabalhar, onde ele tem acesso e onde ele não vai ter acesso. E por final você vai enviar um e-mail para os demais candidatos desclassificados. A maneira como você encontra seus funcionários está intimamente ligado ao sucesso da sua empresa. E para finalizar, quero fazer algumas perguntas para vocês. Você dá à sua família a segurança de uma vida sem a sua presença? Se você fosse morrer, a sua família tem a segurança que a sua empresa pode ser tocada por outra pessoa ou por eles? A sua empresa faz parte do seu plano de aposentadoria? A maneira como você toca a sua empresa lhe dá a possibilidade de pensar em um dia parar de trabalhar? Com quantos anos você deseja se aposentar? Você já imaginou a sua empresa sendo tocada por uma outra pessoa e você vivendo dos royalties da sua empresa? Ou se aposentar com o seu negócio, com a sua empresa, é algo improvável. E hoje, qual é o projeto mais importante da sua vida? Você é o projeto mais importante da sua vida. Infelizmente, muitos empresários estão abandonando as coisas mais importantes de suas vidas por causa de seus negócios. Você é o projeto mais importante da sua vida. Cuide de você e sua esposa terá um esposo, teus filhos terão um pai e o teu negócio um ótimo gestor. Seu negócio existe para você e não o contrário. Seu negócio existe para realizar os teus sonhos. Não torne-se um escravo do seu negócio. Faça a sua empresa ajudar a realizar todos os teus sonhos mais improváveis. E agora eu quero entregar aí 2 presentes para vocês. Uma planilha financeira que muitos de nossos clientes utilizam e tem ajudado muito em seus controles financeiros. Não vou estar só mandando uma planilha para vocês, mas também um tutorial que explica o passo a passo de como utilizar essa planilha financeira. E o segundo presente está aí na mesa de vocês. É um questionário onde vocês vão ter uma avaliação completa da sua empresa e o resultado dessa avaliação será entregue em uma sessão de coaching gratuita na sua empresa. Então, eu vou deixar para vocês 13 minutinhos aí para preencherem este formulário.
Eu não enxergo mais. Eu também não. 30 dias, não, isso não existe. Ai, Não. tá certo. Só um remédio. Dormir só um remédio para a política. Ai, não quero mais brincar disso. Não, talvez. Eu não quero me apresentar. Não olhem para minhas coisas. Tu acha que ela tá, né? Pelo menos porque mais vai todo, né? Mais um minutinho. Quase todo mundo terminando. Meus óculos. Entendeu? Já está? Certinho, então. Desde já, agradeço a presença de vocês, a atenção dispensada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado pela presença.